Olá pessoal, tudo bem? Então, essa nossa aula vai ser dedicada a falarmos da interpretação e da integração das normas processuais penais. Vamos primeiro nos dedicar com relação à interpretação. Qual que é a razão de nós estudarmos isso? Nós, os operadores do direito, e vocês, por mais que falam assim, Ana, mas eu vou ser policial, eu não estou querendo uma carreira jurídica. Mas ainda assim, nós vivemos na nossa vida policial todos os dias com a aplicação da lei. E como que nós vamos fazer essa aplicação da lei, se não através da interpretação dela? Tá? Então vamos começar falando da interpretação. E a classificação desta interpretação, ela diz o seguinte: pode ser quanto ao sujeito, quanto aos meios empregados para realizar, ou seja, quem que fez, qual o método empregado e qual o resultado que se pretende alcançar. Então, quando a gente fala do sujeito, quem que é a pessoa que irá interpretar, nós temos a interpretação autêntica ou contextual. A interpretação autêntica ou contextual é quando a interpretação da norma ela acontece dentro da própria lei. Então, o legislador ele traz a norma e no mesmo diploma legal, ou podendo ser em outro diploma legal, ele traz aquela interpretação. Então, vocês provavelmente já estudam o direito penal e os crimes em espécie. E tem um crime que está previsto no artigo 150 que fala sobre violação de domicílio. O crime de violação de domicílio, ele é um crime que a gente pode dizer que ele é um conceito aberto. Porque a pergunta que nós temos que nos fazer é: qual é o conceito de domicílio para fins penais? Para eu saber se aquela história, aquela conduta que foi trazida ao meu conhecimento será enquadrado em violação de domicílio ou outro crime. E o próprio artigo 150, ele se complementa, ele se interpreta. Então, no parágrafo 4º do artigo 150, ele já diz o que é casa. Casa é qualquer compartimento habitado, podendo ser de habitação coletiva ou não, ou aquele local em que não é aberto ao público, tá bem? Ou mesmo que é aberto ao público, existem locais em que vai ser privativo. Por um exemplo, você vai numa casa noturna, num bar, aquilo ali é aberto ao público, só que o escritório, vamos dizer assim, do gerente daquele bar, do dono daquele bar, aquilo ali já não é mais aberto ao público. Aquilo é privativo, é um espaço privativo dele. Quem que disse isso pra gente? Foi a própria lei. Então, quando temos o sujeito, a interpretação autêntica ou contextual, é porque foi feito na própria lei. Interpretação doutrinária, agora o próprio nome já diz, né? É quando a interpretação é realizada por pensadores do direito. Pessoas que têm uma reputação no mundo jurídico, pessoas que quando se fala, tem aquele sinônimo de credibilidade. Por um exemplo, você falou, olha pessoal, eu li isso, eu estou repassando isso para vocês, essa interpretação da norma, porque o César Roberto Bittencourt falou. No mundo do direito penal, ele é um expoente, ele é alguém a ser extremamente respeitado, ele é extremamente respeitado. Então, essa é uma interpretação doutrinária, feita pelos pensadores do direito. E o próprio nome já diz, a interpretação judicial ou jurisprudencial é a feita pelos juízes, é a feita pelos tribunais. Aqui estão, por um exemplo, as súmulas, são aquelas interpretações que se dá a uma norma e quem a fez foi justamente a jurisprudência, os juízes. Então, quanto ao sujeito, nós temos o próprio legislador, as pessoas renomadas dentro do mundo jurídico e nós também temos aqui os tribunais, os juízes, desembargadores e ministros. Isso
quanto ao sujeito. Mas para que o desembargador, para que o doutrinador, ele possa trazer esta interpretação, ele terá que adotar um meio, um instrumento. O primeiro que nós temos é o literal gramatical. Dentro da interpretação, ele é considerada o método, o meio mais pobre que nós temos, mas que, querendo ou não, é o primeiro a ser empregado, porque o próprio nome já diz. Ele vai estar interpretando conforme as palavras que estão escritas. Se as palavras interpretadas forem de uma forma ordinária, isso irá gerar um erro de interpretação, porque nós sabemos, tá bem, que no mundo jurídico algumas palavras, elas têm uma conotação técnica um pouco diferente daquela via comum. Por exemplo, quem nunca? A pessoa diz assim, olha, aquela pessoa matou a pessoa e foi culposa, não é? Para uma pessoa leiga vai falar o quê? Culposa? Nossa, ela quis mesmo, ela teve culpa ao matar. Mas a gente sabe, não é? Que a culpa é justamente o contrário dentro da conotação jurídica. Então, por isso que assim, essa interpretação gramatical e literal, se você não a adequá-la aos conceitos técnicos, ela obviamente ela será totalmente vazia. Tá? Mas o próprio nome já diz. Né? E normalmente a primeira interpretação que todos nós fazemos é justamente essa. É você ler a lei, né? E naquele momento você vai ver qual é o significado de cada uma palavra que tem. Cada uma das palavras, difícil isso, cada uma das palavras que contém a norma. Lembrando que não existem palavras vazias, não existem palavras sobrando, tá bem? Todas elas devem ser levadas em consideração. Mas também, pessoal, não são métodos que se excluem, né? Não é um ou outro. Podem ser adotados todos, inclusive ao mesmo tempo. Nós temos a interpretação teleológica. Quando a gente fala de teleológica, o que nós queremos saber é o seguinte: qual a finalidade da lei? Por que essa lei foi construída? O que objetivava? O que queria atingir? Tá? Então, a interpretação teleológica, ela busca a finalidade da lei. Porque ao buscar a finalidade da lei, você tem como interpretá-la neste sentido, buscando aquilo que efetivamente ela tinha como objetivo principal. Tá? Então, teleológica é o fim, a finalidade que a lei tinha no momento de ser construída. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala Lei Maria da Penha, qual que é a finalidade daquela norma que é o descumprimento de medida protetiva previsto lá na 11.340, né, de 2006, ele foi trazido esta norma, aí descumprimento de medida protetiva. O que ele queria fazer com isso? Ele queria penalizar de uma forma mais dura aquele que descumpre uma medida protetiva. E não só para ele fazer um termo circunstanciado por desobediência, né, mas também ficar preso em flagrante, sem possibilidade de fiança pela autoridade judicial. Então eu entendo por que ele fez isso. Porque inúmeras mulheres já morreram em razão deles terem descumprido medida protetiva e acabar, pela própria questão da aplicação legal, não ter nenhuma outra medida imediata para tentar coibir aquele descumprimento. Então, essa é teleológica. Também como meio a ser aplicado, nós temos a sistemática ou sistêmica. É impossível eu fazer a interpretação de uma norma sem levar em consideração todo o sistema aonde ela está inserida. Tá? Nós adotamos um sistema acusatório, nós temos como fundamento o garantismo, então é isso que nós temos como linha mestra, principalmente dentro do direito penal, do processo penal. Então, a partir do momento em que eu for interpretar a norma, eu preciso levar em consideração aquilo que traz a Constituição, com os seus metaprincípios,
a dignidade da pessoa humana, né? Que isso decorre inúmeros, por isso que nós não temos pena de morte, né? Não de forma como regra, é por isso que nós não temos prisão perpétua, é por isso que nós não temos banimento. Por quê? Porque isso é a interpretação que foi dada quando colocou a dignidade da pessoa humana como meta-princípio. Ana, é só porque temos a dignidade da pessoa humana? Não, mas essa foi a interpretação que a Constituição fez. Tá? Quem fez a Constituição de 88 traçou este liame. Então, as normas, elas devem seguir nesta mesma regra, nem que seja a sua interpretação. Tá? Por um exemplo, aproximadamente uns 15 anos atrás, uma pessoa, se ela era presa, se ela fosse presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, ela permaneceria presa todo o processo. Isso lá, nossa, 15 anos não, acho que eu tô um pouco mais velha, lá nos idos de 2000, tá? Então, a pessoa ficava presa. Por quê? Porque a lei do tóxicos daquela época, a 6369 ou 6368, não me recordo, ela vedava a liberdade provisória. Ela não deixava da liberdade provisória. Dentro daquele contexto sistêmico que nós vivíamos há 21 anos atrás, era totalmente possível. Era plena e amplamente aplicado. Dentro daquele, o garantismo, ele estava presente, mas não de uma forma tão arraigada como hoje, né? Tão proeminente como hoje. Hoje, nós falarmos de um crime em que se veda a liberdade provisória simplesmente porque a pessoa praticou aquele delito, todas estão sendo consideradas inconstitucionais pelo STF, porque isso vai contrário à presunção da inocência, tá? Ou da não culpabilidade. Então é isso que eu falo, a interpretação sistêmica, ela leva em consideração todas as normas que compõem o ordenamento jurídico. E também temos uma interpretação histórica. Por que histórica? Pessoal, vamos lá. Para que serve o direito penal? O direito penal, ele serve para que a sociedade ela possa viver de uma forma harmônica, punindo aquelas pessoas que praticam condutas que as demais acham errado dentro daquilo que se convencionou naquela sociedade. Mas nós sabemos, por óbvio, que a sociedade ela evolui, né? E essa evolução social, né, de conceitos, de princípios, ela deve se refletir nas normas, nas interpretações que a norma tem. Quando a gente pega uma interpretação histórica, a pergunta que se faz é: qual era o momento histórico que estava sendo vivenciado para haver a necessidade desta norma existir? Porque ao saber qual era o momento histórico, eu vou entender qual é a finalidade da lei. E ao entender a finalidade da lei, eu consigo aplicá-la de uma forma mais completa, levando-se em consideração o sistema que ela está inserido. Tá? Lá na década de 90, em que acredito que muitos de vocês nem eram vivos ainda, nós tivemos uma onda de extorsão mediante sequestro. Era o crime da moda. Nas décadas de 90, o crime da moda era extorsão mediante sequestro. E isso começou, até que algumas pessoas bastante influentes, como o irmão do Zezé de Camargo, Luciano, que foi bem emblemático porque os irmãos receberam a orelha dele. Tivemos, acho que, a mãe de um jogador de futebol. Então, vários empresários, né, pessoas proeminentes ou que não eram famosas, mas de um elevado poder econômico, passaram a ser vítimas desse crime. Foi aí, né, que o legislador falou: peraí, nós vamos precisar, porque aqui no Brasil, assim, deu problema com o crime, se endurece a pena. Né? É assim. Então, o que eles fizeram? Ponto. É crime hediondo. A pena mínima é de 20 anos. Né? Então, com resultado morte. Então, ele foi e elevou. Então, hoje você entende por que extorsão mediante sequestro é um crime grave, é considerado hediondo, tem uma pena elevadíssima que se iguala ao latrocínio,
no caso com resultado morte, tá bem? Por quê? Por causa daquele momento histórico que a gente estava vivendo. Né? A Lei Caroline Dickmann e assim vai. Então é isso que faz com que você entenda o porquê que a norma existe, desculpa. Tá? Então, a pessoa que fez utilizou um método, um meio para alcançar um resultado. E o resultado ele pode ser declaratório, extensiva, restritiva ou progressiva. O resultado declaratório quer dizer o seguinte: a lei vai dizer exatamente aquela medida. Ela não diz mais, a interpretação não vai fazer com que a lei diga mais ou diga menos. Ela vai trazer o seguinte: é isso. A lei é isso, então é isso que vai ser interpretado. Tá? Ela apenas declara o sentido da norma, sem estender e nem diminuir. Com base nessa explicação, vocês já devem imaginar que é o que vai acontecer na interpretação extensiva e na interpretação restritiva. Às vezes, a lei diz menos do que gostaria, do que deveria, e, portanto, o meu sujeito, utilizando desses meios, de vários desses meios, ele precisa estender a interpretação daquela norma. Então lembra, se a norma era assim, se ela é declaratória, vai ficar assim. Se ela é extensiva, ela aumenta. Ela precisa alcançar. A doutrina diz, a lei diz menos do que deveria. E, portanto, para ter uma aplicação mais concreta, né, ela precisa ter os seus efeitos, ela precisa ter a sua norma ampliada, tá? Agora, algumas vezes, a lei disse mais do que deveria. Então, a lei ela veio assim, só que ela é demais. Então, ela tem que, para os seus efeitos, para uma aplicação concreta da norma, eu preciso diminuir, restringir aquilo que a norma fala. Então, portanto, eu terei uma interpretação quanto ao resultado restritiva. Eu declaro, eu interpreto e o resultado vem na exata medida da norma. Aqui, para a norma ser aplicada, eu preciso estender os seus efeitos, ampliar as suas palavras, para poder ter aquele resultado que se deve. Mas às vezes ela veio com palavra demais, ela está trazendo muita coisa, eu preciso então diminuir os seus efeitos para conseguir ter uma aplicação mais justa. Quanto à interpretação progressiva, ela fala que é uma interpretação, pessoal, que ele vai adequar-se ao mundo moderno. Tem uma norma que vocês conhecem, até porque vocês vão ser policiais. Então, você tem que saber de material de prova, tem que saber a matéria de prova. E na matéria de prova, uma das técnicas de investigação é o quê? O reconhecimento de pessoas e coisas, por um exemplo. Naquela época, quando isso foi criado, lá na década de 40, vamos combinar que fotografia não era algo que era comum, ordinário, como hoje. Você vai, pega o celular e tira foto. Na minha época era a câmera. Então você tinha o rolo que você comprava e você tinha que economizar, porque você tinha 36 ali dentro. Então você tinha que escolher bem o que você ia tirar foto. Por quê? Porque você só tinha 36 takes tomadas. E daí depois você mandava revelar. Diferente de hoje, que a gente fica tirando ali de forma automática, tira, sei lá, 1000 fotos. Bom, então naquela época não tinha. Hoje é possível fazer o reconhecimento fotográfico e ele ser válido mesmo que não haja regulamento legal para isso? Existe. Porque ele diz o seguinte, olha, ali o reconhecimento vai ser de pessoas ou coisas. Só que hoje,
com a modernidade, com a facilidade com relação à fotografia, isso também é admitido. Assim como nós falamos de prova documental. Ele diz assim, olha, documentos serão qualquer papéis escritos que tenham possibilidade de comprovar alguma coisa. E-mail pode ser? Na década de 40, 1940, tinha e-mail? Não tinha nem... Pessoal, computador era, acho que era coisa de outro mundo, não é? Então é aí que vem as interpretações progressivas. Você pega a norma e você ajusta ela à situação atual da sociedade. A gente já não está mais falando de conceitos sociais, né? Que nós passamos do paternalismo para uma igualdade de gênero, de espécie, né? Então, de gênero de espécie, nossa, parece que a gente está falando de animais, né? Desculpa. Que a pessoa tem a igualdade de gênero, né? A mulher hoje é uma mulher independente. No Código Civil, por exemplo, de 1916, a mulher não podia comprar nada a não ser que tivesse um marido ali chancelando. Né? Hoje isso daí é inadmissível para a gente, daí não existe, não passa nem pela nossa cabeça uma coisa dessa, entendeu? Mas isso é uma evolução social. O que nós estamos falando aqui é também uma evolução tecnológica, tá bem? Para adequar conceitos mais obsoletos ao que hoje nós temos, tá bom? Então, com relação à interpretação quanto ao sujeito, quanto aos meios e aos resultados, tá? Essas são os métodos interpretativos e resultados que se espera alcançar. Mas não tem como nós falarmos... Opa, quase peguei o mouse. Nós não temos como falar em interpretação e não falar em interpretação analógica. Vamos falar sobre ela. Interpretação analógica, ela é uma interpretação, tá? Ai, Ana, nossa, que louco, não? Sim, mas é porque nós temos a integração. Então, a interpretação analógica, ela é um método de interpretação e ela é analógica por quê? Porque o legislador, ele não tem como prever absolutamente todos os fatos, todas as hipóteses de uma vida comum. Então, o que ele fez, por exemplo, lá no crime de homicídio? Ele pegou e falou assim, olha, vai ser qualificado o crime se o crime for praticado mediante emboscada, se o crime foi praticado de uma forma em que você não consegue, a vítima não consegue se defender. Vai ser também qualificado se o crime for praticado mediante tortura, asfixia ou qualquer outro meio cruel e insidioso que cause sofrimento à vítima. Então, o que ele fez? Ele não tem como relacionar todas as formas de matar alguém de forma cruel ou que traga intenso sofrimento à vítima. Então, o que ele fez? Ele pegou e deu exemplos e falou, olha, você está vendo isso daqui? Tortura, asfixia, isso para mim é um meio cruel, tá? Ou que traga intenso sofrimento à vítima. Qualquer coisa parecida com isso, você encaixa nesse inciso, tá? Então, por exemplo, a pessoa vai receber, houve uma discussão, a pessoa pegou uma faca e deu 16 facadas no seu abdômen. Você acha que isso poderia ser considerado um meio cruel? Eu acho que sim, tá? Que resultou em intenso sofrimento para a vítima. Por quê? Quem disse que ele morreu na primeira facada? Que ele não morreu na 16ª, tá? Então, neste caso, a lei vai dizer assim, bom, mas aí você está colocando coisa. Justamente, o legislador já deixou a fórmula aberta para você colocar o que precisar dentro daquele contexto neste inciso. Então, quando a gente fala de interpretação analógica, nós temos uma norma completa, tá? Só que como ela não tem, o legislador não tem o poder adivinhatório, imagina ele ficar listando tudo que ele acha que é meio cruel. Então ele faz o quê? Ele te dá exemplos mais uma fórmula geral.
Então aqui, quando eu falo de interpretação, o legislador usa isso, ó. Ele traz um exemplo, mais, ou exemplos, mais uma regra geral. E quando eu falo de interpretação analógica, como o legislador ele já estava prevendo, ele já viu, né? Ele falou assim, olha, tortura, asfixia, envenenamento, outro meio cruel. O que você acha que aí, desculpa, o que você acha que pode colocar? Pode colocar que isso daí não vai dar, não vai afastar a norma. Por quê? Porque quando a gente fala de interpretação analógica, nós poderemos falar tanto in bonam partem quanto em malam partem, ou seja, ela pode ser usada tanto em benefício ou prejuízo do réu. Não precisa ser benefício. As 16 facadas não foi benefício para ele, né? Porque se não pudesse, se ele desse 16 facadas, ele colocaria no homicídio simples. Afinal de contas, não existe 16 facadas ou múltiplas facadas no nosso Código Penal quando fala da qualificadora do homicídio. Quando a gente fala de interpretação analógica, naturalmente vem na nossa cabeça a distinção que temos que fazer agora com uma norma de integração chamada de analogia. A analogia é uma forma de integração. O que isso quer dizer? Quando eu interpreto, eu tenho a norma. A única coisa que eu preciso fazer é retirar o seu extrato, é retirar o que ela quer dizer para mim. Quando eu tenho a necessidade de uma integração, é porque houve uma lacuna na lei. A lei não conseguiu, obviamente, por não conseguir prever todos os fatos, né, da sociedade, da evolução, e ela obviamente não consegue acompanhar isso, ela acaba criando lacunas. E essa lacuna precisa ser preenchida. Por quê? Porque o juiz ele não pode se afastar, ele não pode se negar de dar a prestação jurisdicional dizendo o seguinte, mas não tem lei disso aí não. Não, pode todo mundo ir embora, porque não tem lei. Se não tem lei, e precisa dessa integração, então existem os mecanismos. Um deles é a analogia. Temos os costumes, os princípios gerais de direito e a analogia. A analogia, vamos lá, não se confunde com interpretação analógica. Interpretação analógica eu tenho norma, a norma é completa. A única coisa que eu preciso é extrair tudo que ela pode me dar. Na integração eu tenho um buraco, eu não tenho norma, não para aquele fato. E eu preciso agora entrar dentro do meu ordenamento jurídico e verificar qual norma regulamenta uma situação parecida para pegar aquela norma e trazer para o meu procedimento. Por um exemplo, citação por hora certa, nós pegamos do Código de Processo Penal. A possibilidade de fazer substituição de testemunha arrolada pela acusação ou pela defesa, né, durante a instrução em juízo, não tem no Código de Processo Penal essa possibilidade. Foram lá para o Código de Processo Civil e pegaram essa norma. Isso é analogia. Contudo, diferente da interpretação analógica, esta minha integração, ela só pode ser em benefício do réu. Só em benefício do réu. Por quê? Por causa do princípio da legalidade. Por que aqui pode? Porque aqui eu tenho norma. Existe lei que regulamenta aquilo ali. Então ele não está pegando um pedaço, igual um tabuleiro. Ele não está indo para outro jogo pegar uma peça para ver se encaixa nesse. Não, ele já está aqui. Ele só precisa olhar bem para aquela peça e ver onde que ele pode, vamos dizer assim, o que mais que ele pode usar nessa peça.
Aqui não. Aqui o meu tabuleiro faltou, não tem peça. Aquela peça não existe, não veio, o fabricante não mandou. Então eu vou ter que pegar um outro tabuleiro, vou ter que pegar um outro jogo, ir lá e pegar aquela peça e tentar colocar ali. Agora, se essa peça beneficiar o réu, perfeito, pode usar. Se ela prejudicar o réu, nem pensar. Por quê? Porque dentro do direito penal vigora de uma forma bastante forte o princípio da legalidade. Ou seja, eu preciso que exista lei que regulamente aquela situação para poder usá-la tanto em benefício quanto em prejuízo do réu. Tá bem, pessoal? Então, eu acho que de tudo isso é importante a diferença, né? Se eu fosse escolher qual é o ponto mais importante daqui? Essa diferença. Interpretação analógica versus analogia. Interpretação, eu tenho norma, integração, eu tenho lacuna. Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima.